É bom estar aqui, não é? O pastor chega de fora sempre diz assim, essa é a igreja que eu mais gosto, né, pastor Alírio? É muito bom estar aqui participando desse momento tão especial, um momento que faz muito bem para a nossa vida. E é como eu disse ontem, o problema do pregador, depois de ouvir assim, músicas tão bonitas, é que ele fica com medo de estragar o resto do culto. Né? Então tem que ter misericórdia, Deus tenha misericórdia de mim, mas eu sempre peço que Deus tenha misericórdia dos irmãos e das irmãs, né? Deus tenha misericórdia de nós nesse momento, nessa parte do nosso culto. Na primeira noite nós falamos um pouco sobre como Deus pode fazer infinitamente mais através da nossa cooperação. Ontem nós enfatizamos, sem usar muito a palavra, a questão da conversão, não é? Uma conversão real, a experiência de Zaqueu, de como nós mudamos quem de fato controla a nossa vida, quando nós mudamos a nossa relação com a pessoa de Jesus, e que diferença isso pode fazer para que nós façamos infinitamente mais. E nessa noite, eu gostaria de pensar alguns minutos aqui sobre... não vou usar muito a palavra paradigma ela faz parte, eixo central daquilo que nós queremos trazer, mas como nós aprendemos numa experiência com Jesus, que a própria leitura do texto, para mim, houve uma necessidade de eu fazer uma mudança de paradigma para fazer a leitura desse texto, para que eu pudesse enxergar nesse texto aquilo que eu quero compartilhar com as irmãs e com os irmãos nesta noite. E a ideia é como é importante nós estarmos com o nosso coração aberto para mudanças de paradigmas, mudanças de modelos mentais. A gente vai falar um pouco no decorrer da nossa palavra, para que a igreja possa entender na palavra dos evangelhos o que é que isso tem a ver com a minha vida, com a sua vida, e pensando na igreja como um todo. Mas eu gostaria de, aproveitando uma deixa que o pastor Josias colocou e que me fez lembrar, eu fiquei pensando ali, eu me lembro tenho que me lembrar dos membros mais antigos, né? Quando a gente fala dos mais antigos, a gente já está, né? Os membros mais antigos que tiveram a coragem de lançar a pedra fundamental desse templo. Percebam bem, eu vou dizer e depois os irmãos vão relacionar com o texto na medida que nós estamos falando, né? Lançaram a pedra fundamental desse templo. Na ocasião que a igreja lançou a pedra fundamental desse templo, ela tinha em torno, oficialmente, no seu rol de membros, segundo o levantamento que nós fizemos depois, em torno de 200 membros. Né? 200 membros do levantamento que a igreja fez o seu rol de membros, a sua história, 200 membros. Um primeiro dado, preste atenção nesse primeiro dado para os irmãos perceberem como nós podemos fazer infinitamente mais. Ok? Nós tínhamos aqui em torno de 200 membros nessa igreja, no rol de membros. Segundo dado importante, quando essa igreja lançou a pedra fundamental, eu não era o pastor dessa igreja quando ela lançou a pedra fundamental, nós chegamos quando os alicerces já tinham sido colocados. Naquela época, a inflação chegou a 70%, não é numa década não, era 70% ao mês. Observem bem isso. Num período de inflação de 70% ao mês, tanto é que foi lançado o Plano Cruzado e foi criada a tal da ORTN como uma moeda de tentativa de transição para alguma coisa nova. Então, 70% de inflação ao mês, com em torno de 200 membros, essa igreja teve a coragem de lançar a pedra fundamental desse templo e essa igreja levantou esse templo. Hoje nós temos uma inflação anual que está agora, me parece, na casa de 9%, a previsão 8%, 9%, e a igreja não tem mais só 200 membros. Dá para pensar que nós podemos fazer infinitamente mais. Agora vamos perceber no texto da palavra de Deus
Se você tiver com a sua Bíblia, pode acessá-la, seja no papel ou seja no seu celular. Acesse a sua Bíblia, se for no celular, só deixa o volume baixo aí. E não siga a tentação de aproveitar para dar um pulinho no Facebook, para dar um pulinho ali, né? Que eu sei que é difícil, a gente está aqui, gosta tanto, quer mandar logo uma mensagem, enfim. Mas acesse a sua Bíblia em Marcos capítulo 6. Quando eu falo da mudança de paradigma da leitura, porque esse texto é o famoso texto, eu vou fazer a leitura do final dele, Marcos 6, 30 a 44, eu vou fazer a leitura do verso 44, no final do verso, já no final do texto, onde o texto diz assim, preste atenção, porque isso tem a ver com a igreja, mas tem a ver com a sua vida e com a minha vida também. Quem sabe, no texto dessa palavra, Deus pode nessa noite estar trazendo uma resposta para o seu coração. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, tomando os 5 pães e os 2 peixes. E olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram mais de 5.000 homens. E aqui não era 5.000 homens no sentido de raça humana. A linguagem era uma linguagem da cultura da época, era do gênero masculino. Não se contava mulheres, não se contava crianças. O texto fala que mais de 5.000 pessoas foram alimentadas. Eu não sei se o microfone... A gente se sente preso sem ele aqui. Ok, incline sua cabeça. Não sei por que você veio aqui essa noite. Se você veio porque não tinha outra alternativa, ou porque o seu marido já vinha insistindo muito, sua namorada, não sei qual a sua razão, mas eu gostaria que você inclinasse a sua cabeça, desse um mergulho para dentro de si e dissesse para Deus: Senhor, eu estou aqui, tua palavra foi lida, fala ao meu coração. Não a palavra do pastor, mas ao Espírito de Deus que poderá falar a sua vida nesse momento. Senhor Deus, nós nos colocamos nas tuas mãos. Que o teu Espírito nos ajude a entender esta palavra. Que ela faça diferença de tal maneira em nossos corações, que através de nós o Senhor possa fazer infinitamente mais, para a honra e glória do teu nome, para a salvação e edificação de muitas vidas. Em nome de Jesus, amém. Para que nós entendamos esse texto, nós temos que começar no seu próprio contexto. E eu quero começar da parte em que Marcos está relatando que Jesus reuniu os 12 discípulos. Fez uma reunião de treinamento, uma reunião de capacitação, um momento em que ele orientou os seus discípulos. Isso começa no versículo de número 7, ele faz uma orientação a eles, dizendo que eles iriam para uma missão. Guarde bem isso. E ele chamou para junto dele, enviou de 2 em 2, deu autoridade a eles, disse a eles alguns obstáculos que eles iriam encontrar pelo caminho, disse a eles algumas formas de como eles deveriam reagir aos obstáculos que eles iam encontrar pelo caminho. E eles saíram para essa missão. Naquele momento, segundo os estudiosos, Jesus ainda não era famoso, Jesus ainda não era conhecido, tanto não era que quando você lê esse texto, desde essa parte que ele faz o início do texto, versículo 12, vai haver um momento que há um hiato
entre o que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite e o primeiro momento em que Jesus envia para essa grande comissão. Nesse ato aparece a história da morte de João Batista, que aparentemente não tem nada a ver com o que está sendo registrado, e que nós só vamos entender que o objetivo dele ali não era para contar a história de como foi que João Batista morreu, mas para mostrar como Jesus começou a se tornar conhecido, começou a se tornar famoso, e que se perguntava quem é esse homem, ele é isso, ele é aquilo, e aí o rei achava que ele devia ser João Batista, que estava aí ressuscitado, que aquela era uma paranoia na cabeça dele, ele sonhava, acho que acordava, pensava em João Batista e tudo mais. Conta-se essa história, e depois o texto retorna ao momento em que eles voltam da missão. E é nesse contexto que ele começa a falar algumas coisas que eu gostaria de trazer para cá, para esse nosso momento, porque eu considero da maior importância nesse contexto de revisão de paradigmas para que Deus possa fazer infinitamente mais do que Ele já tem feito em nossas vidas. Isso, volto a repetir, seja para a igreja como instituição, seja para você como indivíduo na sua vida, nos seus desafios pessoais. Primeira coisa que nós encontramos no texto é o desafio da avaliação. Alguma coisa que nós não percebemos muito, que antes do milagre da multiplicação, Jesus se reúne, diz o texto, os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Essa ideia de que a gente nem sempre percebe muito Jesus fazendo reunião, né? Nós nos lembramos muito de Jesus pela praia, nos lembramos de Jesus comendo pão, comendo peixe com seus discípulos. A ideia assim de uma reunião, que talvez não fosse certamente, não seria talvez com toda a organização que a gente faz reunião hoje, toda a pauta de reunião que a gente faz, os relatórios impressos que a gente tem e tudo mais. Mas o texto é claro quando diz que os apóstolos reuniram-se, isso depois que eles cumpriram a missão, eles retornaram da missão, eles reuniram-se e relataram. Olha aí a presença de relatório, né? Que a gente às vezes muda a finalidade dos nossos relatórios aí só para registrar a história dos nossos feitos, mas aquela finalidade que eu acredito que acontecia com Jesus no seu trabalho de discipulado. Olha, vocês vão para uma missão, vai acontecer dessa maneira, vocês vão reagir dessa forma. Aí eles retornam para Jesus, agora vamos conversar sobre o que aconteceu, que era esse o trabalho de Jesus, era esse tipo de discipulado, não era essa história assim, vem para a escola dominical, tem uma revistinha, eu leio para você, você vai para casa, domingo que vem, volta de novo, lê a revistinha, vai para casa, não. Vamos fazer o comparativo para ver o que está acontecendo na vida. Aquilo que vocês fizeram mexeu de alguma maneira com a vida de vocês? E eles então sentavam com Jesus, eles relatavam os problemas, Jesus ouvia os problemas, e assim era a caminhada do discipulado de Jesus. Observem que esse é um paradigma que é muito velho e que nós precisamos resgatar esse paradigma de uma igreja que não é apenas um ajuntamento de pessoas em ocasiões especiais aos domingos, mas de pessoas que se encontram, de pessoas que têm uma missão, de pessoas que compartilham com alguém sobre a sua missão, de pessoa que é orientada e que é ajudada por alguém. Mas há um outro dado interessante, que esse foi o dado que mais falou ao meu coração. Pastor Alírio, esse dado agora falou tão profundamente ao meu coração que eu tomei uma decisão na minha vida. Vou dizer, Jesus lhes disse, venha comigo. Antes havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem tempo para comer. Observe, estava ali na reunião, mas era gente que ia. Ele não tinha nem tempo para comer. Em seguida, Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Como eu gostei desse pedaço do texto, viu? Esse texto me fez muito bem, ainda mais ouvindo de Jesus, né? Porque quando Jesus fala, parece não, né? Porque ele morreu pelas nossas culpas, e aí a gente fica com um sentimento de culpa, né? A tendência de estar sempre trabalhando, sempre tem o que fazer, e de repente Jesus fala assim, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco.
Então eles se afastaram no barco para um lugar deserto, que é uma outra questão que nós também precisamos na nossa vida, e que eu preciso falar isso para os irmãos, para que eu escute isso, para que eu precise reafirmar para mim, que é necessário na nossa caminhada de vida, ter um momento de descanso. Foi aqui nessa igreja, eu não sei se essa irmã continua aqui, se ela continua aqui ela deve se lembrar, não sei se ela está presente, porque também depois de muito tempo a gente não se reconhece. As mulheres ainda, a gente reconhece melhor, um pouco mais, né? Que as mulheres não ficam com o cabelo branco e assim vai mantendo, né? Os homens é diferente. Mas esse irmão um dia chegou em mim e disse assim, nós tínhamos estudado a carta aos Gálatas, ela disse, pastor, eu já entendi, agora realmente eu entendi que de fato como crentes nós não precisamos guardar o sábado, Jesus já fez o sacrifício na cruz por nós, Ele aboliu a lei, a salvação é pela graça, mas tem algum problema se, sem por esse outro motivo, se eu guardar o sábado? Achei interessante. Porque ela foi clara, ela disse, eu já entendi o que está ensinado na carta aos Gálatas, não é? Mas tem algum problema se eu guardar? A ideia do descanso. A necessidade que nós vivemos num mundo que o espaço para o descanso se tornou mínimo. E nós precisamos de descanso. Os músicos gostam muito dessa ilustração, né? Que a pausa faz parte da música. Não é verdade? Não é? Quem é de música aqui, que entende de partitura, sabe. Que a pausa faz parte da música. Não sei se seria possível a música sem a pausa. Tem que ter uma pausa. E a música fica mais bonita. A nossa vida também precisa. Por isso que Deus estabeleceu que tivéssemos um dia da semana. Porque realmente trabalhar de segunda a sexta, mas não é mais só de segunda a sexta, porque aí depende do ramo de trabalho da pessoa, ela não tem mais tempo para descansar. E quando sobe uma brecha, a igreja tem tanta atividade, tanta programação. Ah, pastor, mas a gente fez uma coisa bem feita. Tem um dia que é a programação dos adultos, a outro dia a programação dos jovens, só que a família está envolvida. E a família toda acaba tendo que correr de um lado para o outro e não tem. E eu gostei muito quando eu li essa palavra de Jesus. Assim, olha, vocês acabaram de chegar de uma missão, já me deram o relatório. Tem muita gente para lá e para cá, esse movimento. Vamos para um lugar deserto e vamos descansar. Aí vem o outro desafio, que é um problema para a nossa vida. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, olha, a palavra reconhecimento, que dá sustentação à ideia do autor de que a fama estava chegando e que já não tinha mais como escapar nem para lugar deserto, porque em algum lugar era reconhecido. Tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Que eu acho isso aqui uma diferença muito grande de desejo, interesse muito grande de querer estar com Jesus, interesse muito grande de querer conhecer mais a Jesus. Observe, o texto diz que eles saíram de barco para um lugar mais deserto e os outros saíram a pé correndo, porque queriam estar onde estava Jesus. Esse desejo do coração. E aí diz o texto que eles chegaram lá antes dos discípulos e antes de Jesus. E quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão. E esse é um problema na nossa vida. O que acontece daí para frente? Teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Interrompeu, não está escrito isso, eu estou dizendo aqui, né? Interrompeu o momento de descanso. E então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Isso é um problema para a nossa vida. Mas ao mesmo tempo é sinal de uma bênção. O texto diz que eles correram, chegaram antes, era uma multidão. E quando Jesus viu, diz o texto, Jesus teve o quê?
compaixão. Compaixão. Esse Papa atual tem enfatizado muito. Ele até colocou hoje uma frase no Twitter dele, falando que é mais importante a compaixão. Compaixão significa sentir com o outro. Compartilhei que eu estou lendo um livro chamado O Foco. E um dos capítulos desse livro, o autor dedica ao fenômeno empatia. E ele fala da importância da empatia na vida humana. E ele fala como a empatia muda totalmente a nossa forma de enxergar e de nos relacionarmos com as pessoas. Empatia é quando você consegue enxergar no outro uma necessidade que poderia ser sua. Você consegue sentir o que o outro está sentindo. Para isso é preciso que você preste atenção. Não há como ter empatia se a nossa relação é de correria. É só quando nós conseguimos parar para ouvir. Eu brinquei um dia desses no Facebook colocando um texto curto, que tudo bem, e que esse tudo bem se tornou uma coisa formal, não é? Se você passa perto de uma pessoa e diz assim, e aí, como é que vai, tudo bem? Se a pessoa olhar para você e começar a dizer, olha, na verdade, eu estou com um certo problema hoje, a pessoa já começa a se incomodar, porque na verdade ela não estava querendo saber da vida da pessoa. Ela não está perguntando assim, me conta aí, está tudo bem, que é diferente, né? Como é que está a sua vida? E aí a outra pessoa começa a contar, olha, eu estou com um problema assim, eu estou com essa situação tal, e a pessoa então consegue parar, consegue ouvir o que está acontecendo, ela vai sentir um pouco da dor do outro, e isso muda a maneira dela se relacionar. Isso é um problema no sentido de que acontece muito, nós estamos sempre diante de pessoas com problemas, e aí nós não paramos para descansar, nem durante a semana, da segunda do pastor acaba indo embora, sempre tem alguma necessidade. O texto diz que quando Jesus olhou aquela multidão, diz, ele teve compaixão, porque o que ele enxergou não foi um amontoado de pessoas, ele enxergou pessoas, diz o texto, pessoas que eram como ovelhas sem pastor. Ou seja, pessoas que estavam vivendo sem rumo, pessoas que estavam vivendo sem direção, pessoas que não tinham um sentido, pessoas que estavam, no nosso linguajar religioso mais tradicional, pessoas que estavam perdidas. Porque perdição, antes de ser um conceito escatológico, alguma coisa que vai acontecer quando você morrer se você não aceitar Jesus, é um conceito existencial. É alguma coisa que já está acontecendo numa vida que não tem a presença de Deus no coração e que a pessoa vive sem rumo. Na linguagem de Rick Warren, vive sem propósito, né? Vive sem propósito. Vidas sem propósito. Pessoas que não têm um sentido para a existência. Pessoas que não têm uma razão de ser. Pessoas que vivem o vazio do seu coração. São pessoas que às vezes têm um ótimo emprego. São pessoas que às vezes têm um salário de dar inveja. São pessoas que têm um barco para passear nesse mar maravilhoso que nós temos aqui. Que tem uma casa de praia num lugar maravilhoso como o Porto de Galinhas. A pessoa de repente tem tudo, mas a vida dela, ela continua sem sentido. Vida vazia. E Jesus olhou e disse assim, essas pessoas parecem ovelhas sem pastor. E o que eu posso fazer? Eu começo a ajudar essas pessoas. Observe. Mas, muitos dos que viram retirar-se, e aí continua o texto, já era tarde, e aí chega o ponto central que eu quero que você preste atenção, por favor. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Aqui está o eixo da palavra paradigma. Paradigma, para eventualmente alguém que não está acostumado com essa palavra, é possível que haja.
são modelos mentais. Todos nós somos guiados por paradigmas. Todos nós temos modelos na nossa mente que esses modelos fazem com que nós tenhamos determinada atitude. Por exemplo, lugar de mulher na cozinha. Opa, estou olhando. Isso é um paradigma. É um modelo mental. Durante muito tempo nós nos guiamos por esse modelo mental. Vou dizer outro para agradar os homens, né? Homem nenhum presta. Ai, parece que o riso agora foi maior. Não sei se foi concordância, né? É um paradigma. São modelos. E nós colocamos assim, homem nenhum presta. Sabe aquela pessoa que teve uma profunda decepção no seu namoro, no seu casamento com o homem, que essa pessoa vai viver sozinha para o resto da vida, porque ela colocou na cabeça um paradigma. Ela não tem coragem mais de fazer uma nova tentativa, porque ficou aquele modelo, aquele paradigma. Isso aí, os da psicologia que estão aqui presentes, sabem como que isso mexe com a nossa vida de infância. Os paradigmas vão sendo criados, eles são introjetados culturalmente a partir da nossa caminhada, e nós nos guiamos por paradigmas. E o problema é que esses paradigmas nos levam a deixar de tomar decisões, como a gente vê nesse texto. E a nossa vida não muda porque nós temos um modelo mental estabelecido e não temos coragem de romper com o paradigma. E qual foi o modelo? O modelo era o mais fácil. Observe o modelo que tinha aqui. Primeira coisa, já era tarde. Um diagnóstico. Isso é uma coisa positiva. O texto começa a narrar que eles fizeram um diagnóstico. Já era tarde. Os discípulos então se aproximaram de Jesus e deram um outro dado. O lugar é deserto. 2 dados importantes. Já era tarde, o lugar era deserto. E aí eles então fazem uma proposta. Era o modelo mais fácil. Esse é o modelo mais fácil para resolver um problema. Manda embora o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar algo para comer. Eles identificaram que já era tarde, eles identificaram que o lugar era deserto, e eles identificaram que as pessoas certamente estariam com fome. E diante desse diagnóstico da realidade, qual era a solução mais fácil? Manda embora, para que cada um resolva a sua vida. Mas observe que um pouco antes o texto diz que quando Jesus olhou a multidão, ele ficou movido de compaixão. Por quê? Porque ele viu aquela multidão como ovelhas que não tinha pastor. Aquelas ovelhas não precisavam ser mandadas embora para resolver os seus problemas. Há igrejas que desenvolvem essa teologia. Se o membro da igreja está com um problema, ele não deve procurar ajuda na igreja, porque esse é um problema espiritual. Se você está com um problema financeiro, é porque você deve estar em pecado. Porque uma pessoa que não está em pecado, ela é próspera. Prosperidade. É uma teologia que facilita muito, baseada num paradigma falso. Diante da necessidade. Eu não sei se você já viveu a sua experiência. Nós não somos atendidos em todas as nossas expectativas. Todos nós não somos. Mas eu não sei se você já viveu essa experiência de ser procurado por ajuda e você não tem como dar a resposta para a pessoa e às vezes o caminho mais fácil é, vai embora. Mas se você não pode mandar embora, eu vou saindo de fininho, como se diz, e vou embora. O que acontece caminhando para o final do texto? Aí, Jesus faz algo que eu acho que Ele quer fazer com você. E que Ele fez comigo. E sempre, precisa fazer sempre. É quando Ele nos desafia. Diz o texto, Ele, porém, respondeu, deles vocês algo para comer?
que nós usamos muito esse texto, né, Deise, em missões, né? Sempre missões, esse texto vai e volta. Esse é o desafio. Mas numa outra ótica, o que Jesus está dizendo é: a solução que vocês estão dando não é a solução que eu quero. Essa história de mandar embora não é a solução que eu quero. Vocês vão dar de comer. E aí a coisa pega. Porque aí vem o outro desafio, que é o desafio da preguiça mental. Nós já estamos tão acostumados com aquelas soluções mais fáceis que empurram o problema com a barriga, transfere o problema para o outro, que quando Jesus coloca o desafio, não, vocês é quem devem dar de comer. Qual é a resposta deles? Eles voltam com mais um problema, que esse é um problema muito sério nos nossos dias. Eles então responderam: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão para dar-lhes de comer? Primeiramente, ontem nós falamos da conversão de Zaqueu, que a expressão principal da conversão de Zaqueu foi que houve uma mudança de quem controlava a vida de Zaqueu. Até o encontro dele com Jesus, ele era controlado pelo dinheiro. O dinheiro era o Deus da vida dele. Quando ele se converteu a Jesus, ali eu disse, não era uma discussão entre você não pode ser rico, não pode ter dinheiro, você tem que ser pobre, você tem que dar dinheiro para os pobres, você tem que devolver as propinas que você recebeu 4 vezes mais. Essa discussão não era primeiramente a questão do texto, mas a questão do texto era: houve uma mudança de quem controlava a vida. Antes, quem controlava a vida de Zaqueu era o dinheiro. Mas a partir daquele momento ele disse: Senhor, olha, a minha vida foi... O Senhor causou um impacto tão grande no meu coração. A sua presença na minha vida foi tão grande que eu quero dizer ao Senhor: olha, se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu disse ontem brincando: oh Deus, toca no coração dos nossos corruptos brasileiros, né, que na devolução eles devolvam 4 vezes mais. Que a gente não vai precisar ter PEC nenhuma para resolver esse problema. Não é verdade? Não vai mexer mais com a aposentadoria de ninguém aí, porque dinheiro não falta nesse país. E eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Observe a ideia do controle. E é mais sério ainda, porque é muito fácil quando a gente fala da vida do outro. O problema é que aqui eram os discípulos de Jesus. Eram as pessoas que estavam caminhando com Jesus. Na verdade, o Evangelho de Marcos é fantástico, porque quase do começo ao fim, saía mais ou menos assim: vocês não estão entendendo nada. Acho que Marcos deveria usar essa expressão sempre, né? Escrever um capítulo e dizer assim: eles não estão entendendo nada. Eles não estão entendendo nada. Porque a nossa vida com Jesus é complicada, porque a gente fica domingo após domingo participando de culto, ouvindo, mas a gente sai e eu acho que Marcos escreveria: vocês não estão entendendo nada. Vocês não perceberam ainda o que é que eu estou dizendo para vocês. E aí vocês vêm com essa conversa que vocês não podem resolver o problema porque custa muito dinheiro, e não era só muito dinheiro. Observe que o problema deles não era a falta de dinheiro. Leia a frase com atenção, o que ele diz na sequência. Ele faz uma pergunta que sai do campo de ter ou não ter dinheiro e entra para o campo do valor, juízo de valor. Ele faz uma pergunta: devemos gastar tanto dinheiro em pão para dar-lhes de comer? Percebe essa pergunta? Percebe como a gente fica às vezes discutindo a multiplicação, milagre, se foi milagre, se não foi milagre, como que é isso? Fica discutindo, mas não percebe que o que está sendo colocado no texto é uma coisa que revoluciona a nossa vida. Porque aqui não era nem a falta de dinheiro, era custar muito dinheiro. Mas o problema não era a falta de dinheiro. Aliás, eu costumo dizer que a igreja, eu vou dizer, pastor Alberto aqui, posso dizer aqui, vou dizer, a Igreja Batista da Graça tem muito dinheiro. Aliás, a Igreja Batista Emanuel, a Igreja Batista da Graça também tem. A Igreja Batista Emanuel tem muito dinheiro. E sabe onde está o dinheiro? Está no meu bolso. E está no seu bolso. O grande problema
É como fazer a transposição. É mais difícil do que a transposição de São Francisco. É mais difícil essa transposição. Porque nós, eu estou dizendo isso porque eu estou me incluindo no meio dessa história. Porque nós temos o mesmo problema que os discípulos mostraram aqui. Não é ter ou não ter. Volta ao início da reflexão. Essa igreja, com em torno de 200 membros, num período de inflação de 70% ao mês, levantou essa estrutura. E que eu confesso, que eu não sei se eu teria coragem olhando essa multidão hoje, viu? O Wilson, que era da Biló, e o Wilde, né? Não sei se teríamos essa coragem aí. Porque nós descobrimos que o problema não é a crise do país. Porque se fosse essa igreja não tinha feito o que ela fez naquela época. O problema está nessa pergunta. Essa pergunta, devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Aqui é um juízo de valor que é da sua vida e da minha. Porque diariamente nós fazemos essa pergunta. E nós precisamos ser mais conscientes. Eu estive com um amigo meu, com a idade avançada. E ele dizia para mim, essa semana, ele dizia para mim com toda clareza: Edivar, eu tinha que ter aprendido antes, no momento em que eu tive de tudo. Tinha dinheiro para isso, para isso, para isso, para isso, para aquilo, para aquilo. Mas só que as escolhas que eu fiz na maneira de gastar o meu dinheiro, não foram as escolhas certas, e hoje eu estou aqui na situação que eu estou. Observe, a nossa questão não é ter, é a maneira como nós nos relacionamos. Eu estava lendo uma matéria sobre isso, a diferença assim, o cidadão fez uma comparação, digamos, uma pessoa que ganhava 4 mil reais por mês e uma pessoa que ganhava 40 mil reais por mês. Ele diz assim, qual é a pessoa que tem probabilidade de se tornar uma pessoa rica? Aí ele então foi fazer os cálculos matemáticos a partir do seguinte ângulo. Quanto esse de 40 mil guarda, poupa, salva? Quanto esse de 4 mil guarda, poupa ou salva por mês? Porque a questão não é quanto cada um ganha, mas quanto cada um tem a capacidade de definir em que eu vou gastar o meu dinheiro e quanto eu vou poupar para o dia que vier depois. Percebe essa pergunta? Essa pergunta é feita: quanto devemos gastar? A igreja, se ela quiser fazer infinitamente mais, ela precisa refazer, os seus membros precisam começar a refazer, e a igreja está sempre refazendo a pergunta de juízo de valor. Naquilo que eu gasto o meu dinheiro, é de fato numa escala ética, numa escala de valores, prioridade? Eu gasto naquilo que é realmente necessário ou não? Eu tenho dinheiro para ir para uma lanchonete todo final de semana, mas eu não tenho dinheiro para dar uma oferta para a igreja que me abençoa aqui todo domingo, com a palavra de Deus, com pessoas cantando. Eu não tenho. Mas não é que não tem. Essa é a resposta dos discípulos. Isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro e pão. Deixa eu abrir um parênteses para dizer a você que nos visita nessa noite, que eventualmente não tem um contato. Eu não estou aqui falando para você de dinheiro. Não estou aqui falando de dinheiro pelo dinheiro, que a igreja querendo o seu dinheiro, não. Eu quero que você entenda que o que eu estou mostrando é que nós precisamos ter um juízo de valor. E esse juízo de valor é um juízo que brota da nossa relação com Deus, que muda toda a nossa maneira de administrar o nosso dinheiro, que muda a nossa maneira de olhar para as pessoas, que muda a nossa maneira de aplicar aquilo que nós temos, não apenas pensando em algumas coisas nossas, mas não somos só nós nesse mundo. Então a ideia aqui é, quem é o Deus da sua vida? Ele pode fazer infinitamente mais se houver uma mudança de paradigma em torno disso. E aí Jesus faz uma pergunta, está chegando ao final. Quantos pães vocês têm? Essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta que a gente faz em tempo de crise. Que esse é o momento que a gente está vivendo, chamado momento de crise. É aquele momento que você deve fazer um balanço na sua vida e dizer assim, o que é que eu tenho? Para que a partir do que eu tenho, eu possa administrar a minha vida de uma maneira que eu possa atravessar. Eles disseram, é muito dinheiro. Aí Jesus olhou e disse assim, quantos pães vocês têm?
Quando ficaram sabendo, foram lá coletar informação, 5 pães e 2 peixes. E aqui, chegando ao final dessa reflexão, eu quero dizer para você a percepção que eu tenho desse final. Para mim, o mais importante aqui não é ficar discutindo a questão do milagre que Jesus fez. Para mim, a lição mais forte, ao fazer a leitura desse texto, é que quando nós estamos vivendo uma situação de crise, quando nós nos colocamos diante de Deus, e quando nós começamos a dialogar com Deus, dizendo para Ele o que nós temos, e aí o que nós temos inclui o que nós somos, que às vezes nós nos esquecemos que nós temos um coração que ainda está batendo, que a nossa conta está no vermelho, mas o nosso coração está batendo, o nosso cérebro ainda continua funcionando, o nosso corpo ainda continua se movimentando, pode ser melhor ou pior, mas nós temos ainda isso. E nós podemos colocar isso diante de Deus, dizendo: Senhor, eu estou vivendo um momento difícil. Eu estou com o meu casamento que não me aguento mais. E para você a vida acabou. Porque aquilo que você sonhou está se acabando. E em vez de você olhar para cima e dobrar os joelhos e começar a dialogar com Deus, e aqui eu não estou fazendo puramente uma proposta de misticismo, mas o momento em que você olha para cima, você começa a falar com Deus, e você começa a dizer para Deus: Senhor, olha, eu posso ter errado nessa minha relação, porque essa é a primeira questão, a gente não faz dessa maneira não. Como pastor há 33 anos, geralmente quando vai se trabalhar com casais, quem procura a ajuda do pastor, primeiro conta todos os defeitos do outro. No seu caso pode ser uma exceção, não é? Mas eu estou aqui porque minha esposa é isso, 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 é isso. Ou eu estou aqui porque meu marido é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. E a gente às vezes tem que fazer 2, 3 sessões de atendimento só para escutar o erro dos outros. Só que o outro não está lá. E a solução é quando você para e diz assim: olha, eu agora já tenho consciência que os meus problemas, o que eu tenho, ó Senhor, o que eu tenho é isso, 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 isso. O que eu fiz foi isso, 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 isso. Agora, o que eu tenho, o que eu sou, eu estou aqui agora colocando diante do Senhor. O que é que pode acontecer? Não é o fim da vida, não é o fim do mundo. Não existe nenhuma situação, e para mim é isso que Jesus vai mostrar aqui. É que quando existe um desafio, o paradigma é: não tem dinheiro, é muito dinheiro, é isso, é aquilo. E Jesus diz assim: peraí, vê o que é que vocês têm. Vê o que é que vocês têm. E aí pega o que vocês têm agora e trazem aqui para mim. Que aí agora a gente vai fazer uma coisa diferente. Nós vamos mudar o rumo. Há um texto na Bíblia que é um dos mais bonitos. Jeremias, se eu não me engano, 3:33. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E aqui a gente chega ao final. Percebe a diferença? A diferença é que nós estamos às vezes vivendo uma situação na vida que nós não olhamos para Deus, que nós não falamos com Deus, que nós não queremos ouvir a voz de Deus, e que nós só conseguimos enxergar os problemas. Algumas vezes na minha vida no Colégio Americano Batista, quem conhecia a sala da direção do colégio, algumas ex-professoras e trabalhadores de lá, a sala tinha um sanitário dentro, e eu vou confessar aos irmãos que algumas vezes eu trancava a porta da sala do diretor e ainda me trancava dentro do sanitário, dentro do banheiro, ia lá clamar para o Senhor: faz alguma coisa, porque a coisa está ruim. Porque não tem jeito. Você não pode só ficar olhando em cima da sua mesa, olhando a sua conta bancária, olhando. É necessário às vezes parar e dizer: Senhor, me ajuda. Quando a gente começa a olhar para Deus, Ele começa a revestir o nosso coração de paz, que é o ponto essencial. Herbert, Herbert, tá aí, ó. Agora que eu olhei o Herbert ali, diretor administrativo naquela época, não é época dura, não é? Época difícil.
E nós olhamos para Deus. Quando nós olhamos para Deus, o que acontece primeiro é o resgate da paz interior. Porque a gente já diz para Deus, Senhor, o que eu tenho é isso. Ele vai até nas orações, vai começar a tocar no seu coração. Veja mais, veja melhor. Olha, eu acho que você tem mais do que você precisa. Olha, eu acho que o problema é que você não está querendo cortar a sua Sky, sei lá. Eu acho que você não está querendo cortar a sua conta. Porque às vezes a solução está ali e a gente não tem outra. E só quando a gente se coloca diante de Deus. Eu não quero mudar minha vida, eu não quero mudar meus costumes. Eu nasci assim, lá na Bahia, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Gabriela, tem aqui essa musiquinha, né? Síndrome de Gabriela. Os paradigmas são os mesmos. Eu nasci pensando assim, eu cresci pensando assim, eu vou morrer pensando desse jeito. E, portanto, não há uma mudança de paradigma, não há solução para a nossa caminhada de vida. Para mim, a grande questão do milagre aqui não é aqui falar do milagre que Jesus fez, mas ler que no contexto todo houve um grande desafio, houve uma repetição de avaliação, de paradigma errado, e quando Jesus diz assim, ó, veja bem, vocês não estão entendendo nada até agora, traga aqui para mim que a gente vai conversar. Se os irmãos continuarem lendo o Evangelho de Marcos, vai ver assim, eles não entenderam nada, porque mais para frente começa a aparecer tudo de novo que nós somos assim. Quero que você incline a sua cabeça. Eu não sei se é disso que o Espírito Santo quer convencer você nessa noite. Eu não sei. Mas para mim, eu acredito que Ele pode querer convencer você que você pode fazer infinitamente mais do que você está fazendo. Você pode fazer infinitamente mais. Eu não sei se você está vivendo alguma situação crítica na sua vida. Quem sabe você já tenha chegado num extremo. Que você olha para cima, para baixo, para o lado, não consegue enxergar uma saída. E quem sabe você está olhando como saída a sua saída. Quem sabe você esteja achando que a única saída é acontecer do jeito que você enxerga. Mas o que eu aprendi no texto dessa noite que compartilhei, é que em vez de você ficar colocando a sua maneira de enxergar, e ficar querendo que a solução seja a solução que você tem no seu coração, talvez seja a hora de você abrir o seu coração para Deus e dizer, Senhor, eu desisto. Não que eu não gostaria que acontecesse como eu sonho, mas eu quero colocar agora o que eu tenho nas suas mãos. Esse problema está grande demais para a minha vida. Eu quero que o Senhor me ajude a romper os paradigmas que têm norteado minhas ações, minhas atitudes. Eu quero permitir que o Senhor faça um milagre no meu coração e na minha vida. Faça um milagre primeiramente no meu coração. A solução pode estar diante de você e pelos paradigmas velhos, pela ausência de Deus na solução do seu problema, você não consegue enxergar e por isso você não consegue sair de onde você está. Igreja, a sua igreja tem desafios, mas nenhum desafio que essa igreja tem é insuperável e o problema dessa igreja não é financeiro. Como não é financeiro o problema do Brasil. O problema do nosso país é um problema de paradigmas. Como nós gastamos, o que nós priorizamos. Mas isso precisaria de uma outra conversa. Incline realmente a sua cabeça, não só no sentido de físico, mas espiritual. No sentido assim, eu preciso inclinar minha cabeça, eu estou com a minha cabeça, com o meu nariz empinado. E eu estou precisando baixar minha cabeça diante de Deus. Eu estou precisando deixar que Deus fale ao meu coração. E eu quero começar uma caminhada diferente. Não espere que Deus revele a solução para o seu problema nessa noite. Pode até ser que demore um pouco mais. Mas o caminho é esse. É o caminho de você fazer uma reavaliação honesta. E colocar quem você é, o que você tem, nas mãos de Jesus e dizer para Ele, está aqui o que eu tenho e o que eu sou. Eu quero agora que o Senhor me ajude a como vencer esse obstáculo
como vencer esse caminho. Não se dobre diante dos obstáculos. Busque respostas num diálogo sincero, franco, sem máscaras, com Deus, lá no seu quarto, trancadinho no seu quarto, na sua intimidade. Coloque a sua confiança naquele que pode apresentar para o seu coração uma saída que você não imaginava. Eu sei que nesse auditório tem pessoas que já passaram por situações muito difíceis. E que eu tenho certeza que elas poderiam chegar e dizer assim: pastor, eu não acredito. Eu não acreditaria que hoje eu poderia estar aqui. Porque quando aconteceu isso ou aquilo na minha vida, eu tinha achado que era o fim. Mas não foi o fim. Já se passaram tantos anos, a minha vida mudou bastante. Mas eu estou aqui. E hoje eu estou aqui agradecendo a Deus, porque eu não desisti. Eu vou orar. Eu vou orar por você. Se você quer que eu ore por sua vida nessa noite, levante a sua mão aí onde está. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe, Deus abençoe. Estou vendo nas galerias, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe a sua vida. Aqui embaixo, tanta gente, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, pode baixar a sua mão. Deus abençoe. Ao levantar a sua mão, você está dando um passo. Você está dizendo publicamente: eu tenho uma necessidade. E eu quero que a minha vida seja objeto de oração. E eu quero colocar a minha vida nas mãos de Deus. E eu vou orar agora por vocês. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua palavra que nos consola, que nos anima, que nos desafia, nos instiga a rever os valores, as prioridades, sobretudo a mudar esses modelos mentais que nós guiamos, que nos guiam, que nós trazemos conosco há tanto tempo e que nos falta às vezes coragem de mudar os paradigmas da nossa vida. Senhor, teu Espírito Santo abençoe essas pessoas nessa noite. Aquilo que a tua palavra nos diz, que teu Espírito não nos dá espírito de medo, de covardia. Que o teu Espírito nos encha de coragem para que nesta noite nós tomemos uma decisão de iniciar um processo de rompimento com velhos paradigmas que não tem nos levado para lugares, para águas tranquilas, para pastos verdejantes. Que o teu Espírito Santo nos ajude, porque a tua palavra diz que o Senhor pode fazer infinitamente mais em nossa vida. Abençoa essas pessoas, ó Pai. Abençoa esta igreja. Nos ajuda a confiar mais em Ti, a rever a nossa vida e a crer que o Senhor é aquele que do nada criou o universo, segundo nós lemos nas Escrituras. Aquele que pode fazer aquilo que nós não sabemos, aquilo que não está diante do nosso conhecimento. Ó Pai, abençoa essas pessoas e nos ajuda como igreja a sermos infinitamente mais fiéis e corajosos na nossa relação contigo, para que nós possamos ser uma presença que faz diferença neste bairro, nesta cidade, neste país e no mundo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.